Olá, amigos. O tema da nossa aula de hoje é preparando-se para a negociação. Teoricamente, ninguém deveria perder numa negociação. Afinal, não existe nenhuma razão plausível que faça uma pessoa aceitar uma condição pior do que ela já tinha. Todavia, frequentemente, isso acontece na negociação. As pessoas fecham acordos que são mais desfavoráveis do que a situação que ele tinha anteriormente. O processo, muitas vezes, é estressante. As pessoas se tornam inseguras e, muitas vezes, nesse clima inadequado, elas aceitam uma proposta que elas deveriam rejeitar. Preste atenção no alerta seguinte. Em qualquer tipo de negociação que estejamos enfrentando, simples ou complexa, a falta de preparação representa, talvez, nossa mais séria deficiência. Por isso, uma das ferramentas mais poderosas que nós podemos utilizar para nos ajudar, nos favorecer a concluir uma negociação com resultado mais satisfatório é preparar-se de forma mais efetiva. Falta de preparação. Causas. A primeira delas é a negligência, que provoca o excesso de confiança. Eu acho que vale a pena contar um caso que aconteceu comigo para ilustrar essa situação. Eu tinha o costume de pescava no Rio São Francisco, e na cidade que nós parávamos para pescar, eu e meus amigos, nós tínhamos um rapaz, um nativo, que nos acompanhava na pescaria. Embora eu saiba nadar, eu sei nadar em piscina. No rio, as condições são muito diversas. Então, na pescaria, todas as vezes que eu vou pescar, por segurança, eu uso colete salva-vida. Certa vez, eu e meus amigos chegamos na casa desse rapaz que nos ajudava. Ele morava com a avó dele e ele saiu conosco para ir ao rio. Nesse momento, eu e meus amigos estávamos com colete salva-vida. E esse rapaz, o nativo, o nosso guia, entrou na caminhonete, mas ele não estava de colete salva-vida. Eu lembro que a avó dele, na varanda, virou-se para ele e falou assim: meu filho, onde está o seu colete salva-vida? Ele virou-se para a avó dele e falou assim: eu não preciso, minha avó, eu nado e muito bem. E realmente ele nadava muito bem, ele tinha sido criado no rio. Mas o que a avó desse rapaz disse nesse momento está gravado até hoje na minha mente. Ela disse: pois é exatamente você que o rio está de olho. Porque quem não sabe nadar já pertence ao rio. O rio que é agora os que sabem nadar. Porque quem sabe nadar é que abusa. Abusar significa negligenciar procedimentos. E na negociação, as pessoas negligenciam o procedimento por causa do excesso de confiança. E isso na negociação é fatal. O otimismo exagerado dos seres humanos e a capacidade de confiar exageradamente nas próprias habilidades, muitas vezes fazem com que os seres humanos subestimem os perigos e os expõem a um excesso de confiança. Esse tipo de situação pode acontecer na negociação quando as pessoas não se preparam. As pessoas não se preparam na negociação, muitas vezes motivadas pelo excesso de confiança. Por causa disso, elas preferem confiar na inspiração. Entretanto, durante o processo da negociação, elas estão despreparadas e começam a apresentar um procedimento mais defensivo. Elas levantam a guarda e, por conta desse procedimento, elas não conseguem perceber as oportunidades que elas poderiam usufruir através
do que é apresentado pelo outro lado. E muitas vezes fecha um acordo sem rentabilizar essas oportunidades e sem conseguir um resultado que poderia ser mais vantajoso. A segunda causa é a percepção de que é desperdício de tempo. Eu vou contar 3 casos para ilustrar essa declaração. Primeiro caso, imagine um corredor, um atleta que vai correr 100 metros rasos. A corrida na Olimpíada demora em torno de 9 segundos. Mas quanto tempo ele se prepara para correr aqueles 9 segundos? Praticamente a vida inteira. Eu que não me preparo para ser um atleta, para correr 100 metros rasos, se eu for disputar com esse atleta, quando o juiz der o tiro para a largada, ele já chegou e eu nem saí do lugar. Alguns anos atrás, a televisão, um programa de televisão, mostrou uma reportagem sobre uma mina de ouro, um garimpo de ouro, chamado Serra Pelada, no norte do país. O repórter estava entrevistando um daqueles garimpeiros e a cena que apareceu foi da entrevista dele e ao lado um outro garimpeiro pulando em redor de si próprio com um rabo feito de dinheiro. Como era um fato, uma cena inusitada, o repórter virou-se para esse garimpeiro e perguntou o que era aquilo. O garimpeiro respondeu: isso é um rabo de dinheiro. Eu corri toda a minha vida atrás de dinheiro. Agora o dinheiro tem que correr atrás de mim. É claro que aquele garimpeiro conseguiu aquilo à custa de muito sacrifício. Com certeza deve ter arriscado a vida dele, deve ter contraído alguma doença, alguma enfermidade, mas ele conseguiu o intento. O terceiro caso é de um atleta francês que ganhou uma corrida e todos o parabenizaram. Parabéns, você é o herói. Esse mesmo atleta participou de uma segunda corrida e também ganhou. Novamente, as pessoas o parabenizaram. Parabéns, você realmente é muito bom. Quando o atleta participou de uma terceira corrida e ganhou, as pessoas chegaram perto dele e falaram assim: puxa vida, você dá sorte. Sabe o que ele respondeu? Quanto mais eu me preparo, quanto mais eu treino, mais sorte eu dou. Eu estou contando esses casos para mostrar que nada na vida acontece ao acaso. A gente tem que investir tempo, a gente tem que se preparar, a gente tem que treinar, a gente tem que planejar. E na negociação não é diferente. As pessoas podem achar que preparação é desperdício de tempo. Sem dúvida que a preparação toma tempo, mas ela economiza também muito tempo. Então, não se iluda que preparação é desperdício, porque não é. Falta de conhecimento para se preparar. As pessoas entram na negociação achando que o simples fato de estabelecer uma meta e, de alguma forma, estabelecer formas de fazer concessões é suficiente para concluir o acordo de forma adequada. Mas esse é um erro imperceptível e traiçoeiro. Porque isso significa pintar as lentes do óculos de cor rosa. Porque às vezes a gente não prepara e o lado de lá está preparado. E a gente deveria ter a liderança do processo e passa a não ter mais a liderança do processo. Normalmente as pessoas estabelecem faixas de mínimo aceitável ou máximo e querem negociar dentro dessa faixa. Mas isso conduz a negociação para um processo de negociação de posição e, frequentemente, conduz o processo da negociação para o impasse e, consequentemente, para o desgaste interpessoal. Falta de preparação. Consequências. Veja a frase a seguir. A pior coisa que alguém pode fazer quando discute um negócio é mostrar-se despreparado para fechá-lo. O outro sujeito sente o cheiro de sangue e aí você está liquidado. De fato, negociar despreparadamente equivale pilotar uma aeronave, a mais moderna, sem utilizar os instrumentos de navegação.
Quais são as consequências desse ato? A aeronave vai entrar em áreas de turbulência, vai sacudir, descer, virar. Os passageiros sentirão um desconforto extraordinário e a aeronave não conseguirá, em momento nenhum, uma luz, uma linha, um norte para conseguir pousar. Nessas condições, a condução da aeronave fica muito difícil e para pousar, o piloto demandará sorte. Para os passageiros dessa aeronave, eles estarão num trem fantasma. Cada curva, um susto. A falta da análise prévia da situação, muitas vezes causada por excesso de confiança, conduz o negociador a situações inadequadas e ele se sente obrigado a utilizar de jeitinho, de improvisação e nessas condições ele passa uma imagem acentuada de fragilidade e fraqueza. Nesse caso, as argumentações apresentadas pelo outro lado impactam de maneira significativa a relação na negociação e se constituem em algo, porque se constituem em algo que não foi previsto anteriormente. Preso nessa teia de argumentações inesperadas do outro lado, o negociador sente-se enfraquecido e a única chance que ele tem é se proteger agindo na defensiva. E, mais uma vez, sem poder refletir a respeito de qual será o comportamento adequado para ele, ele costuma cometer erros. A falta de preparação muitas vezes se torna um erro insuportável para o negociador. Portanto, não confie na inspiração. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Preparando para a negociação, a gente já enfrenta improviso, imagina não preparando. Portanto, prepare-se, prepare-se, prepare-se. Improvisar é suicídio. Como se preparar para a negociação? Estabeleça suas expectativas em termos de metas e priorize seus interesses. E não deixe de considerar os interesses do outro. Por que é importante estabelecer metas e objetivos na negociação? Porque ao estabelecer metas e objetivos, você detém uma referência sobre a qual você vai tomar as decisões. Isso faz com que você reflita a respeito dos caminhos que você deve seguir e evita tomar decisões de forma impensada, sem saber aonde você quer chegar. Você não pode contar com a sorte na negociação. Os jogadores contam com a sorte. Um jogador de carta, de baralho, diz: hoje é meu dia de sorte. Vou apostar tudo que eu posso. Um jogador no cassino acha que é o dia de sorte dele, que ele vai quebrar o cassino. Essa euforia desmedida, muitas vezes, força um impulso na pessoa de apostar mais do que ela deveria. Esses apostadores deverão se arrepender, porque não tem nenhuma referência lógica para onde eles querem chegar. Eles estão apenas imaginando que vão contar com a sorte. Mas na negociação, nós não podemos agir assim, que muitas vezes está em jogo não só valores significativos, mas também reputação da empresa que nós representamos, o futuro da nossa empresa, nossa imagem. Portanto, nós devemos cuidar da preparação, estabelecendo metas e objetivos a alcançar. As metas que nós devemos alcançar, elas não podem ser aleatórias. Elas devem ser desafiantes, sem dúvida, mas devem ser exequíveis, mas nada de exagero.
Nós temos que construir as nossas metas baseadas em algo que nós podemos estruturar como argumentação e justificar. Para se ter sucesso numa negociação, não é suficiente demandar somente por posições, porque o resultado de uma negociação deve satisfazer os interesses das partes e, no mínimo, em condições melhores do que se eles não tivessem negociado. Interesses são diferentes de posições. As posições significam um meio para a gente atender os nossos interesses. Portanto, as posições têm mais a ver com o meio, enquanto os interesses têm mais a ver com o fim. Uma negociação baseada somente em posições, ela sufoca a criatividade e impede que nós possamos deslumbrar outras opções para que a gente possa fechar aquele acordo de forma mais inteligente. Obtenha informações do outro negociador. A informação é matéria-prima para o planejamento. Informações sobre o outro negociador. Se nós considerarmos somente nossos interesses na negociação, nós enviamos uma mensagem para o outro negociador que nós não estamos dispostos a trabalhar lado a lado. Trabalhar lado a lado significa que nós temos que considerar também os interesses dele. Lembrando a vocês que o outro negociador somente decidirá a conclusão do acordo se esse acordo atender minimamente aos interesses dele. O que vai acontecer com o comportamento do outro negociador? Lembre-se do iceberg, da comunicação humana. A negociação, muitas vezes o outro negociador pode apresentar apenas as posições, a ponta do iceberg. Mas o nosso dever é identificar quais são os verdadeiros interesses que estão por trás das posições que ele declara. Por trás das posições que ele declara estão sonhos, aspirações, desejos ocultos, inseguranças. Tudo isso é que ele está vislumbrando quando fala as posições. E nós temos que descobrir quais são esses verdadeiros interesses, porque eles é que vão decidir a nosso favor, desde que atendidos na conclusão da negociação. Esses desejos ocultos, essas aspirações que se encontram abaixo do iceberg, é que representam os fatores de satisfação dos seres humanos. Quanto mais atendermos esses fatores de satisfação, menor será a resistência do outro para aceitar a nossa proposta, a nossa ideia, o nosso convite para fechar o negócio. Veja o texto a seguir. Quanto mais desejos ocultos do negociador forem satisfeitos, menos ele dará importância à variável preço. Saber quem representa o outro lado da mesa, ou seja, qual é o nível de poder decisório ou influência na decisão que ele tem, é fundamental para você negociar com essa pessoa. As empresas têm estrutura formal decisória e nós precisamos de conhecer a estrutura formal e principalmente a informal. Veja o quadro que será apresentado. Os quadrantes que estão sendo mostrados estão distribuídos segundo dois eixos. O primeiro deles diz respeito a quem tem autoridade formal e quem não tem autoridade formal. O outro eixo é de quem tem influência e de quem não tem influência. Por exemplo, no quadrante que tem influência e tem autoridade formal, o diretor industrial tem autoridade formal e não só influencia, como também decide na fábrica, na linha de produção. O diretor financeiro tem uma autoridade formal, mas não influencia na linha de produção da fábrica. Um auxiliar administrativo que trabalha no arquivo inativo da empresa não tem nem autoridade formal e nem influência. Mas a secretária ou amigo do chefe não tem autoridade formal, mas exercem uma enorme influência. Nós devemos negociar somente com quem decide
Quem é responsável tem poder de decisão. Por exemplo, os medicamentos que são éticos, eles são indicados, eles são prescritos pelo médico. E as indústrias farmacêuticas, químicas, elas sabem disso. Portanto, a propaganda da indústria química farmacêutica é dirigida ao médico. As lojas de decoração reconhecem que quem decide a respeito da compra dos móveis, do mobiliário e dos objetos de arte e de decoração nas residências é o decorador. Quem vai pagar é o proprietário da casa ou a proprietária da casa, mas quem decide aquela compra é o decorador. Quem vai pagar o medicamento, quem vai tomar o medicamento é o paciente, mas quem decide é o médico. Informações sobre o contexto. Isso significa ter informações a respeito do cenário econômico, social, político. Ninguém tem domínio sobre esses cenários, mas nós temos que contextualizar o cenário, porque ele interfere nos resultados da negociação. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar uma empresa que utiliza do óleo diesel, um subproduto do petróleo, em grande quantidade. Essa empresa tem que estar preocupada com qual é a tendência futura de preço do petróleo. Se ela tiver esse domínio, ela pode mudar a estratégia de negociação. Se ela tiver consciência que o preço vai subir, ela pode negociar agora um fornecimento de longo prazo. Mas, se ela tiver conhecimento que a tendência do preço do petróleo é de cair, é preferível fazer uma negociação apenas com fornecimento de curto prazo, porque ela vai obter as vantagens do preço mais baixo no futuro. Portanto, com relação ao contexto, a pergunta fundamental é: quais são as tendências dos cenários? Construa sua alternativa de escape. As melhores negociações, elas são realizadas quando você tem um leque muito grande de opções, porque isso permite ajustar o seu interesse primordial com o interesse da outra parte. Não é o fato de você achar que um determinado resultado, uma determinada opção é melhor, só porque você não comparou com a outra, porque você pode estar se apegando a uma opção que, na verdade, não é a que mais te interessa. Veja o texto a seguir. Quanto mais opções forem geradas, mais melhoraremos as chances que uma delas efetivamente compatibilize os diferentes interesses das partes. Geralmente, os indivíduos não identificam, não preparam uma alternativa de escape. Muitas vezes as pessoas pensam: bom, eu vou negociar, se eu não conseguir chegar a um acordo, eu não fecho o negócio, porque eu tenho outras opções. Na verdade, as outras opções são apenas virtuais, porque a pessoa acha que tem, mas ela não constrói essas opções. E, no final de uma negociação, que não está tendendo para o acordo, a pessoa começa a entrar num processo de pessimismo e, tentando desesperadamente se justificar em função de outras alternativas que ele acha que existem, mas que na verdade não existem, a pessoa entra em desespero. E por concluir que não tem uma alternativa firme, uma outra alternativa, a pessoa fecha um negócio que deveria rejeitar. Não deixe de construir sua opção B na negociação. Ela te dará autoconfiança e transmitirá ao outro que você tem alternativas e que você está forte na negociação. Mas não deixe de considerar também qual uma provável alternativa B, alternativa de escape, que tem outro negociador. Porque da mesma forma que você, ele também pode sair da negociação e optar por um caminho diferente do seu. Legitimidade. Qualquer negociador, ele vai rejeitar as argumentações do outro, e isso acontece antes do outro sentar na mesa. É uma tendência natural de todo negociador para não se sentir fraco, fragilizado em relação
ao processo da negociação. Para que o outro negociador aceite suas argumentações, você tem que legitimar essas informações e argumentações. Lembre-se que todo mundo é São Tomé. Todo mundo gosta de ver para crer. Lembre-se que o outro negociador está sempre representando uma outra parte, um sócio, um chefe, um colega, um filho, um marido, uma esposa, e que ele precisa de ter argumentos fortes para também convencer essa parte. Portanto, nós temos que pavimentar a estrada para ele fazer isso. Portanto, nós temos 3 caminhos para convencer o outro da nossa argumentação. O primeiro deles é a autoconvicção. Isso significa que nós devemos estar convictos que a nossa proposição ela é verdadeira. Nós devemos acreditar que ela é verdadeira, primeiro, porque ninguém consegue passar para o outro uma declaração em que ela mesma não confie. Segundo, nós devemos demonstrar para outra pessoa, através de testemunhos, de experiências, principalmente com terceiros, com referências de outras pessoas, com referências de outras empresas que utilizam, que fazem, que confiam no nosso produto, no nosso serviço, ou na ideia que nós estamos defendendo. Além disso, nós devemos provar com fatos e dados, com documentos, com referências reconhecidamente públicas e sem nenhum tipo de questionamento, de instituições idôneas, de instituições que têm respeitabilidade e que possam atestar aquilo que nós estamos declarando. Essa decisão é fundamental, porque isso é que vai fazer com que a gente legitime com a outra pessoa a nossa argumentação. Relacionamento interpessoal e comunicação. O processo da negociação, a evolução do processo da negociação exige, fundamentalmente, a construção do relacionamento interpessoal. Talvez quando a gente era criança e foi educado assim, quando algum tipo de discórdia acontecia entre os seres humanos, a gente sempre achava que era problema do outro. Essa, às vezes, é a posição típica dos cônjuges. E um sempre acha que a culpa é do outro. Mas na negociação, nós devemos agir de forma diferente. Nós já sabemos que o processo decisório passa pela vontade do outro. Então, nós temos que construir esse relacionamento. A construção de um relacionamento, de uma relação harmoniosa com a outra parte, ela favorece o sucesso no resultado da negociação. É muito simples, porque as pessoas vão confiar naquilo que a gente fizer, elas têm apreço pelo que a gente está oferecendo para ela tem o ânimo de concluir um acordo, porque ela sabe que ela pode ser beneficiada e que nós também podemos ser beneficiados. Ela se sente à vontade, ela baixa a guarda, ela mostra exatamente como ela é em termos de ser humano. As máscaras são superadas, a pessoa perde a blindagem, porque ela te respeita, o respeito é mútuo, não tem jogo. E mais do que isso, as pessoas vão torcer para concluir um acordo e para repetir esse acordo. As pessoas terão consciência que devem separar as questões do relacionamento da substância da negociação. Isso vai ser natural. Por isso, é importante construir o relacionamento interpessoal como um processo de planejamento. Alguns povos fazem isso com maestria. Os povos orientais, o japonês, ele não negocia se ele não construir uma relação interpessoal. Ele não negocia com o desconhecido. Isso favorece muito o resultado da negociação. Fechamento do acordo. Nos negócios, como na vida, o fechamento do acordo é selado com um aperto de mão ou assinatura de um contrato. Mas isso não quer dizer que o que está sendo acordado ali será cumprido no futuro.
Então nós temos que cuidar para que o que está sendo acordado ali seja cumprido no futuro. Muitas coisas acontecem entre a assinatura de um contrato e o seu cumprimento na prática. Então, se o acordo não estiver estruturado em bases sensatas, as partes não cumprirão o seu lado do contrato. É muito importante, nesse momento, perceber que o outro está sentindo que ganhou também. Porque se ele tiver sentimento de perda, ele não cumpre a parte do contrato. A possibilidade do cumprimento do contrato está atrelada à qualidade das promessas que são feitas. Promessas exageradas, que podem iludir um dos lados, essas promessas não serão cumpridas e o contrato poderá ser quebrado. Algumas questões são importantes e devem ser levadas em consideração. Primeiro, pensar a longo prazo. Lembre-se que não adianta ganhar no curto prazo e não cumprir o contrato no longo prazo. Não adianta ganhar a batalha, mas perder a guerra. Nós não podemos deixar de vislumbrar o longo prazo, o que acontecerá para garantir o cumprimento da parte de cada um no acordo. Em segundo lugar, senso de justiça. Cuide para que as pessoas tenham consciência do critério de justiça. Todos foram justiçados no acordo, no fechamento do acordo. Terceiro, negociação honesta. A negociação não é realizada entre máquinas, é realizada entre seres humanos. Portanto, leve em conta essa variável. Você está negociando com um ser humano, é um ser humano que está do outro lado de lá. Como nós sabemos, as negociações são sequenciais e, por isso, nós devemos ter um comportamento limpo, digno, honesto e deixar o caminho limpo e as portas abertas para a próxima vez. A minha recomendação para vocês é a leitura do livro Negociar é Preciso. Estratégias de negociação para pessoas de bom senso. Negócio, editora, do professor Richard Shell. Ele é o diretor do programa de negociação da Universidade Wharton, dos Estados Unidos. Um dos melhores livros sobre negociação. Fala sobre todo o processo de planejamento. Vale a pena ler esse livro e aprofundar nessas questões. Desejo um bom estudo para vocês.